Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes de ver tantas pessoas queridas nesta noite tão especial para todos nós. Vamos iniciar com algumas palavras de 1 minuto com Jesus. Você tem o direito de fazer o que quiser e o dever de respeitar a vontade e a liberdade dos outros. Cada pessoa possui tendências, aptidões, preferências e funções que estão ligadas ao próprio campo de liberdade individual. A liberdade é dom sagrado. Sem liberdade, não existiria vida, tampouco evolução. Deus nos criou livres e capazes de colaborar espontaneamente na sua obra infinita. Agora, para quem quiser, sente-se relaxadamente, pode fechar os olhos para se concentrar melhor e vamos fazer a nossa oração inicial. Inspirados pelo amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, vamos fazer nossa oração e pedir a Ele que possamos compreender que estamos em processo de crescimento e que todos somos passíveis de erro, que possamos ter discernimento para encontrarmos o equilíbrio, a paz e a compreensão, que tenhamos força para construirmos nosso caminho com um pouco mais de amor, tolerância e paciência para conosco e para com o nosso semelhante. Que não nos falte coragem para reconhecer o nosso erro, relevar o erro do nosso próximo, corrigir quando necessário, mas com amor. Que nessa palestra, possamos ampliar nosso entendimento da vida, podendo a cada minuto sermos um pouco melhores que no minuto anterior. Rogamos ao Pai de bondade que magnetize as águas colocadas na mesinha de entrada e que em cada gota possamos encontrar a medicação necessária ao nosso corpo físico, mente e espírito. Abençoe a palavra da nossa irmã Nani, que nos transmitirá aquilo que aprendeu. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Eu gostaria, antes de iniciar o assunto, passar um recadinho. Aqueles que têm crianças em casa, sobrinhos, filhos, que em março iniciaremos a evangelização infantil. Será realizado 2 vezes ao mês, de 15 em 15 dias, aos sábados à tarde, das 15 horas às 16. As crianças terão um lanche, os pais poderão trazer as crianças e no mesmo momento em que as crianças estiverem na evangelização, aqui no salão os pais estarão reunidos para receberem a orientação, esclarecimento, a melhor forma de conduzir a educação de seus filhos. Então será uma tarefa conjunta de 15 em 15 dias no sábado à tarde, a partir de março. Vai ser um trabalho muito importante para encaminhar as nossas crianças para quando adultos serem homens de bem. Nós temos na recepção formulários, tem aí, Bonnie? Tem. Formulários para os pais, os tios levarem para preencher, nos informando da decisão e da vontade de cada um. Bom, nesta semana, especialmente no dia de hoje, nós lembramos muito daquelas pessoas que conhecemos e que partiram para o mundo espiritual. O sofrimento pela perda de um ente querido, sobretudo daquele que partiu em tenra idade, ou alguém que está muito próximo de nós, esse sofrimento só poderá ser curado mediante a compreensão de que a Terra não é
a nossa morada permanente. A natureza de todos nós é espiritual. O nosso corpo é apenas uma vestimenta do espírito, que somos todos nós, enquanto houver razões para estarmos morando aqui na Terra. Pensando assim, a Terra deveria de ser considerada por todos nós como um país estrangeiro, porque nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. De lá viemos para viver no corpo e para lá voltaremos sem o corpo, porque somos espíritos e não um corpo material, que temporariamente nos envolve. Se entendermos assim, poderemos pensar: eu não sou um ser humano tendo uma experiência espiritual. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência humana na matéria. Somos espíritos em atividade temporária aqui na Terra, para termos experiências e aprendizados novos e passageiros. No meu caso, por exemplo, eu poderia dizer que eu não sou mãe. Eu estou tendo uma experiência de mãe. Todas essas experiências que estamos passando agora, um dia também passarão. E teremos novas experiências. Mas nós, espíritos imortais que somos, sobreviveremos a tudo isso, ficando em nós o aprendizado feito. Isso nós não perdemos jamais, fica gravado em nosso espírito. As experiências, as tendências, o mal, o bem, com a experiência realizada aqui no corpo. Levaremos junto tudo isso dentro de nosso espírito para o mundo espiritual. A nossa visão materialista enxerga o corpo como sendo a própria pessoa, quando poderemos considerar que o corpo é apenas o uniforme que o espírito usa quando de sua passagem de aprendizado aqui na Terra. Quando esta experiência termina, não há mais sentido para que ele continue com o uniforme. Quando vemos um corpo em um velório, dentro de uma urna funerária, nós não estamos vendo o espírito que viveu naquele corpo. Morreu o corpo porque os órgãos paralisaram. Então saiu o espírito daquele corpo. Porque é o espírito que dá vida ao corpo. Quando o espírito sair definitivamente do corpo, então chamamos de desencarne, saiu da carne. É mais ou menos o que acontece com algumas joias de rara beleza e grande valor. Hoje em dia, não dá mais para colocarmos em exposição joias de muito valor. Como corre-se o risco de roubo na exposição pública dessas joias, estão somente as réplicas, ou seja, as imitações bem feitas das joias. O espírito é essa joia rara, que após terminar a sua experiência na Terra, regressa ao mundo espiritual, para novos aprendizados, permanecendo então nas cerimônias fúnebres apenas a réplica, a cópia, que é o corpo. Então a morte, que nesta época do ano é muito lembrada, não pode ser vista como um castigo. E não é senão o final de uma experiência na matéria e o regresso, o retorno do espírito que vivia naquele corpo ao seu país de origem. Quando um aluno na escola conclui o curso, terminou o estudo dele na escola, o natural é deixar a escola, não é? Sai da escola e continua a sua experiência em local onde possa trabalhar com aquilo que aprendeu. E por mais interessante possa ter sido o estágio na Terra, sempre é bom voltar à nossa pátria.
será bom para nós, com certeza. Sempre é bom voltar ao aconchego do antigo lar, porque lá tem pessoas queridas nos aguardando também. E será ótimo, não será? Olhando por este prisma, a morte é um prêmio, porque o espírito, nós, que estamos presos ao corpo, retornaremos ao nosso verdadeiro mundo, livres do peso da matéria. Todos nós, antes de virmos morar no corpo, recebemos das mãos de Deus o convite para regressarmos para casa. Quem quer sair de casa e não voltar nunca mais? Vamos pensar assim. Independente do tempo que permaneceu aqui, o Pai entendeu que não há mais necessidade de permanecer neste país distante do lar, que é o mundo espiritual de onde viemos. Quando terminou aqui o nosso aprendizado, Deus entendeu que era hora de voltar. Experiência cumprida. Não importa se longa ou curta. Volta para casa. Está tudo certo. Tudo certo. E somente Deus sabe determinar as reais necessidades do espírito que foi chamado de regresso ao mundo espiritual. Eu falo do espírito, estou falando de nós que somos espíritos. Somente Deus sabe quando terminou o nosso tempo aqui na Terra, ninguém mais. E Ele calcula com exatidão quando deveremos retornar. Reencarnamos, ou seja, viemos viver no corpo de carne, o bilhete de passagem de volta já comprado. Só que nós não sabemos a data da volta. Porque em muitos casos, a data do retorno, que já foi marcada, poderá ser outra, dependendo da nossa conduta aqui na Terra. Poderemos nós mudar a data de retorno ao mundo espiritual. Pode ser que com as nossas atitudes estamos antecipando o dia do retorno. Com os excessos cometidos na nossa vida. Pessoas negligentes com a saúde, que alimentam-se mal, envolvem-se com vícios, má conduta, com energias negativas, envolvendo-se com essas energias pesadas, tendem a entrar no ônibus de retorno mais cedo. Exatamente morrem antes do tempo marcado. Gastaram suas energias com excessos e retornam mais cedo. Vamos a um exemplo. Quando reencarnamos, ou seja, quando nascemos aqui no corpo físico, Deus nos oferece energia em quantidade necessária para vivermos tantos anos quantos forem necessários, e isso está no nosso planejamento reencarnatório lá no mundo espiritual. Cada um de nós tem uma ficha lá, um cadastro feito, um planejamento da nossa vida, da próxima reencarnação, tudo anotadinho lá. Então, se nós viemos aqui na Terra para viver com energia, por exemplo, para 80 anos, e gastamos parte dessa energia na juventude com excessos, é óbvio que não chegaremos aos 80. Por termos gasto grande parte dessa energia, que seria útil na velhice, e voltaremos antes então. Ou chegamos na velhice muito doentes e senis. Será que nós viemos gastar a nossa energia do corpo que Deus nos dá para aprendizado em balada? Em bebedeira? Com cigarro? Com a raiva? Com o mau proceder? Tudo isso e muito mais gasta energia vital. Energia vital é energia de vida. E corremos o risco de chegarmos na velhice e não termos mais energia suficiente para viver bem e pelo tempo necessário, conforme seria
o nosso planejamento de vida é feito lá no mundo espiritual, antes de virmos viver aqui. E o que acontece? Voltamos antes do tempo e com um problema nas mãos para resolver. Prestar contas das energias que Deus nos deu e que gastamos sem necessidade. Poderemos, e ainda dá tempo, de resolvermos esta questão se gastamos a nossa energia erradamente. Então nós vamos precisar recarregá-las. Pessoas que se cuidam com qualidade de vida, obedecendo regras, seguindo as leis de Deus conforme nos ensina Jesus, tendem a viver mais tempo no corpo. Mas para nós ainda dá tempo. Porque lá atrás a gente não sabia disso, mas agora nós estamos sabendo. Então vamos ver como recarregamos as nossas energias com a oração diária, o trabalho no bem, não ao meu bem, mas ao bem do próximo, né? A melhora íntima, me tornando uma pessoa melhor, e viver tudo mais que a nossa veneranda doutrina espírita nos ensina, colocar em prática. E lembrando nesses dias, quando um dos nossos parte, a saudade nos toma conta, é uma regra, é uma realidade. Mas a solução para evitar o sofrimento de quem fica e de quem vai é o esclarecimento que consola. E isso a doutrina espírita é grandiosamente sábia em nos orientar. Muito consolo quando alguém dos nossos parte estes aprendizados gloriosos que nós recebemos do Espiritismo, o conhecimento da vida espiritual, muito importante para nós. O nosso sofrer atrai em sofrimento para junto de nós aquele que partiu. O sofrimento em excesso, tá, gente? Em excesso. E quem ama sempre quer o melhor para o outro. Com o esclarecimento que nos conforta, livraremos de dor aquele por quem sofremos. Porque estaremos fazendo o melhor para quem partiu, libertando de nossas amarras de dor e permitindo que siga sua vida com serenidade e alegria de viver. A gente ouve muito nos velórios: meu Deus, o que vai ser de mim agora? A pessoa fica mais com pena do que vai acontecer consigo mesmo do que com quem partiu. Se preocupa mais consigo. Isso é egoísmo. Na verdade, pelo que nós vimos hoje, ninguém morre. Já é uma notícia, né, gente? A morte não existe. Nós não iremos morrer. A morte não existe nem aqui, nem no além. Estaremos sempre vivos. É só o corpo que morre. O uniforme, lembram? É só isso. Acontece uma separação entre aqueles que partiram e nós, uma separação momentânea, que nós estaremos juntos novamente, principalmente aquelas pessoas a quem amamos. Porque o amor une. Você sabe como os espíritos se comunicam? Falando? Quem estuda a doutrina como? Pelo pensamento eles se comunicam. Então o nosso pensamento não é escondido dos espíritos, eles vão ouvir os nossos pensamentos. Então se eu tiver alguém que está no mundo espiritual e eu quero me comunicar com esse alguém, basta falar com essa pessoa em pensamento. Nessas épocas de comemorações, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de casamento, aniversário de nascimento, no corpo físico, a gente lembra muito das pessoas que estão do outro lado. Eu costumo mandar um buquê de flor em pensamento. Eu mando um buquê de flor, por exemplo, no dia do aniversário da minha mãe. Eu imagino, eu fecho meus olhos, eu fico imaginando um buquê de flor lindo, cintilante, colorido, perfumado. E ainda escrevo um bilhetinho
E eu vou escrever em letras douradas, né? Que eu quero que vá bem bonito. E eu imagino aquele bilhete indo no buquê e... Eu tenho certeza que a minha mãe recebeu o buquê no mesmo instante. Segundo depois, recebeu o buquê. E com alegria. Certa vez uma senhora que trabalhava conosco aqui na Casa Espírita, já fazem mais de 10 anos ela foi de muda da cidade, e o marido dela havia partido uns anos antes, ou um pouco tempo antes, dela vir de muda para cá, depois ela foi embora, e no dia do aniversário dele, ela mandou um buquê de rosas vermelhas para ele. De noite, nós tivemos tarefa aqui na Casa Espírita, que era uma casinha de madeira, que era ali nos fundos, e nós tivemos uma reunião mediúnica, que é quando a gente está reunido, os médiuns, assistindo, esclarecendo, consolando, socorrendo os espíritos sofredores. E o marido dela, por merecimento dela, se manifestou, esse que partiu, né, que morreu o corpo físico, se manifestou, e ela não tinha falado para ninguém do buquê. E ele agradeceu para ela as rosas vermelhas que ele recebeu dela. Nós não sabíamos. O médium que falou por intermédio do marido dela, do espírito do marido dela, também não sabia disso. Então a realidade desta questão foi comprovada para nós, singelamente, naquela reunião mediúnica. E vocês acham que eu vou ser boba de não fazer uma coisa dessa? Ah, mas é claro que eu vou fazer. Eu já vi que dá certo. Vamos lá, né, gente? Todos nós enviar alguma coisa legal para quem está do outro lado, um bom sentimento. Gente, fechar os olhos, abraçar aquela pessoa que está do outro lado, tu sentindo um abraço fraterno, amoroso, recebe na mesma hora um beijo. Um eu te amo, fica bem lá do outro lado, eu desejo que seja feliz, que eu vou tocar a vida aqui, não te preocupa comigo, que eu vou suportar, tudo isso eu vou superar. Dá força para quem partiu, porque a saudade existe dos dois lados. E a paz de quem partiu depende da paz de quem ficou. Se nós temos uma ligação de sentimento com alguém que foi para o mundo espiritual, e eu só envio para essa pessoa sentimentos de desespero, a pessoa vai se desesperar exatamente igual do outro lado. Ninguém merece. Então, para encerrar, vamos lembrar. Quando Deus chama de volta um de seus filhos, o melhor para ele é voltar. Que tenhamos, neste momento, resignação, confiança no Pai e esperar o reencontro. Que fiquemos todos confiantes, na certeza de que nosso Pai sempre, sempre realizará o que de melhor precisamos vivenciar. Confiar em Deus sempre. E daqui para frente, mudar o nosso pensamento para esta questão da partida dos nossos amores. A saudade é uma lei física. Por que ela acontece? O que é a saudade? Quando nós convivemos com uma pessoa por muitos anos, ou discutindo, ou convivendo em paz, conversando, trocando ideias, convivendo junto, nós trocamos energias físicas entre nós. Quando acontece a morte, essa troca de energia cessa. E pela falta desta troca de energia, nós sentimos e sofremos. Isso se chama saudade. Vamos confiar que pelas nossas preces receberemos o auxílio do alto de que esta saudade comece a diminuir cada dia que passa. E chegará um momento que nós vamos conseguir lembrar daquela pessoa que partiu, da vivência boa que tivemos, das alegrias que convivemos juntos, das realizações que nós conquistamos. E lembrar que quem partiu tem muita coisa para fazer do outro lado.
aprendizado novo, vivências grandiosas. O mundo espiritual é enorme, tem muita coisa lá para se fazer. Então, pensando nisso, daqui para frente, nós vamos viver um pouco mais de paz, serenidade, confiando em Deus. Porque Deus, meus amigos, é o ser mais poderoso que existe no universo, inteligentíssimo, amoroso demais. Ele faria um filho fraco? Jamais faria um filho fraco. Então nós temos força de suportar qualquer baque que venha em nossa direção. O que é que Jesus disse sobre isso? Que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então todo fardo que nós temos, nossos ombros, a nossa mente consegue suportar e resolver. Porque Deus está conosco a todo momento para nos ajudar. Então, aos nossos amores, aos nossos queridos que estão no mundo espiritual, vamos enviar um abraço fraterno, um sentimento de paz, de felicidade, de alegria, libertando-os das nossas amarras de dor e promovendo o bem-estar em seus corações. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e muita paz. Uma boa noite. Então, meus irmãos, depois deste ensinamento tão importante que acabamos de receber, vamos nos preparar para receber o passe, elevando a Deus e a Jesus os nossos melhores sentimentos e com muita fé recebermos todas as energias de que estamos necessitados. Vamos nos posicionar confortavelmente em nossas cadeiras e com acompanhamento dessa música suave, recebamos as energias que vêm do alto. Agora sim, já nos sentindo mais fortalecidos e reequilibrados, sigamos aos nossos lares, levando a todos com quem estivermos essas maravilhosas energias que aqui recebemos. Sairemos desta casa na companhia dos bons espíritos que nos amparam. Que Deus e Jesus os acompanhem. Que assim seja. E uma boa noite a todos. E um bom retorno às suas